TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Primeiro vai ser importante contar como surgiu a história das famílias que estão representadas na Associação Raiz Negra do Pajeú. À medida que vocês ficaram com Cachoeira e Melancia, vocês ficaram com o berço do começo da história. É mesmo. Entendeu como é? Vocês pegaram a raiz do começo da história. Porque não eram os negros da Cachoeira antigamente? Não é isso? Para registrar, certo? Os negros da Cachoeira, que era chamado, era só o pessoal das famílias dos Contentes ou já era misturado? Era misturado, né? Já era misturado? Aí era todas essas famílias chamadas... João Ramos lembra, ou Dona Gracinha, ou vocês lembram, quais foram as primeiras famílias dos pretos que chegaram na Cachoeira? Foi Chico Contente. Chico Contente? Mãe, papai. O Chorei foi, agora a nossa foi meu avô. Pronto, foi Chico Contente e Inácia Contente, né? Inácia da Cachoeira. Inácia da Cachoeira. Inácia da Cachoeira. Foram os primeiros. Na história, nas raízes da história de vocês, eram conhecidos como negros da Cachoeira. Não é isso? Então, qual a primeira família de negros e negras que chegaram para morar na Cachoeira? Chico Contente e Inácia. E Inácia Contente. Meu pai nasceu e se criou lá. Quem criou ele foi o velho da Cachoeira. Na Cachoeira. Foi Pode tudo aí. falar do pai da senhora. Certo. Então, agora vamos entender da seguinte maneira. Como era, no caso, chegaram para ser o quê? Morador e trabalhador? Morador e trabalhador. Morador e trabalhador. Isso, vocês têm ideia qual era a idade de Chico Contente e de Dona Inácia nessa época? Era assim. Mas quando eles chegaram ainda pequeno ou já chegaram Não. já mocinho? Já chegaram com o mais velho primeiro, que era o mandado, aí eu ouvi falar. E já eram casados? Mãe. Já eram um casal? Já, casado, já. Já. Era casal. Já casado. Então, depois de Chico Contente e Inácia Contente, aí vamos esclarecer primeiro uma coisa. Como era o nome de Chico Contente e de Inácia Contente? Como era o nome deles? O nome de Inácia era Inácia Luciana, parece que era de Jesus. De Jesus. De Chico era Francisco João dos Santos. Era Francisco João dos Santos. Aí vamos entender melhor, no caso, o sobrenome da família que chama Contente é Santos, Jesus e alguma coisa mais? É Santos. Jesus Santos. Mais Santos. Predomina Santos. O maior é santo mesmo. Era. Nascimento também. Nascimento também. tinha. Nascimento também. O bisavô não é Agora, Nascimento. como é que surge então o apelido de Contente? Era assim, Eu acho que o apelido de Contente, botaram esse apelido aí de Contente. Mas a família mesmo, legítima, era família Ventania. Ventania. Aí botaram esse apelido de Contente, mas só que não era Contente. Era Ventania. Mas Ventania já era um outro apelido também, no caso. Não, Não é era isso? a família mesmo. Família Era a Ventania. família Ventania. Não, mas que não eu tinha. conhecia. Mas Ventania não tem no documento, não é isso? Tem não. Não é? Agora se não tem, porque eu sabia eles falar assim, que era a família Ventania. Aí botaram o apelido de Contente, porque disse que era esse povo mais velho. Aí por causa que tinha que Contente, aí botaram, eita, fulano tá contente. Aí ficou esse nome. Família Contente, mas não é Contente. Mas vamos entender melhor nesse caso aí, o sobrenome que está dentro da família Contente hoje é Santos, Nascimento, Nascimento, Jesus. Jesus, Nascimento era daí mesmo, Sérgio? O bisavô não, é Nascimento. Ah, Virgínia Nascimento, no Resiste Pai. né? Eu olhei no Resiste Pai, é Virgínia Pereira do Zébio é o mesmo Nascimento. chorinho. Eu sei que nessa O mistura, velho me disse lá que Zébio é o mesmo chorei. nessa mistura vem misturando as, Porque vai me os contar ele sobrenomes. Vem Jesus, Santo, Nascimento, Souza. Eles vêm sempre trazendo essas misturas. Agora uma outra coisa importante, vocês sabem dizer de que localidade, de onde vieram Chico Contente e Inácia Contente? Vieram de que banda? Ceará. Da banda do Ceará? Foi. Veio de Ceará. E eu vi que contaram esse povo mais velho. Que tinha vindo do Ceará. É do A Ceará. parte de mãe veio do Saco, no Rio,
Não, vamos chegar depois né? Então, a figura de início, da raiz da história de vocês é Inácia Contente e Chico Contente. Não é isso? Vamos lá. De nós é. Quando é que começa, aí qual é a primeira família que se mistura junto com os Contentes? Qual foi? Venâncio. É. Então, como é que é a história da família Venâncio na chegada na cachoeira? Como é que se deu? Eu sei que chegou, não vou dizer assim muito tempo, porque eu não era nascido, mas Contar. o pai do meu pai era velho na cachoeira. Era. Nasceu e se criou dentro da cachoeira. Era. Pois Como é é. o nome do pai do seu pai? Mas é o Venâncio. Mané Venâncio. Eu não me lembro de Mané Venâncio, não. Tenho Quando lembrança chegou, dele, não. era o pai Tenho do meu pai. lembrança dos irmãos. Aí quer dizer que Não, primeiro dos chegou irmãos. o Contente, depois o Porque Contente. o pai de papai já era mais velho que mãe velha. Agora acaba, já botaram mãe velha na saída, tudo bem, né? É. Mas só que o pai de papai era primeiro dentro da cachoeira. Pois era. Era Manuel mais Venâncio. Manuel Venâncio. Manuel O Venâncio. primeiro que chegou. De Souza. Então ele tinha chegado antes de Inácia É, Contente? que papai nasceu aí, morreu já velho, se fosse vivo, ele estava com 100 e tanto. Era. Também. Então, peraí. Calma. Aí o velho estava com quanto? Então a primeira. Quase 150, Então, 160. os primeiros negros a habitar a Fazenda Cachoeira foi a partir de Manuel Venâncio. Era. Pra gente consertar a Venâncio, história, né? Venâncio Contente. Mãe velha morava pra lá e morava desse lado. Pronto. Então quando é que começa a mistura da família Venâncio com Contente? Porque o pai Com- da minha avó era Mané Venâncio. Misturou tudo. Peraí, calma. O pai de quem? De minha avó era Mané. De quem? De... Que era o mesmo de Vicente. Tinha O um pai de tanto. João Ramos. Da mãe dela, né? Tia Helena, no caso era o pai de Tia Helena. Ah, não, sim, não, calma. Então, peraí. Quem casou com quem, então? Quem casou com quem, nesse caso? Dos Esse Venâncio. Manuel Venâncio. Sim. a cara. Quem dos Venâncio casou com o dos Contentes? Pra sair assim. Pra poder misturar. Pra poder... Não, primeiro é tipo Chaco, né? Como é a Helena. Que é do mais velho. Tia Helena era dos Venâncio. É Mas Venâncio, não sei pô. não. Que a Helena é. E Pichaca você chama do Venâncio. Luciano. É Luciano, Luciano. mas é Venâncio também, que é uma família só. Tudo Já é da família família só. mesmo de nós, mas da Serra, Era pô. que Que ele era sobrinho de Antônio Grosso, mas de lá. papai diz. Quem primeiro se juntou, ou se casou, que deu a mistura dos Contentes com os Venâncio. Qual foi o primeiro? Qual foi? Foi tipo Chaca bem na Helena, que é do mais velho. Algo ali. Com Dona Helena. Mãe. Minha mãe. Sua mãe. Então Inácia Contente era Era minha tia, irmã da minha mãe. irmã da sua mãe. Certo. Eu acho que no caso se misturou Pipichaca, vem de pai, de vovô, É. que é que é filho de Silrinha, que é a mãe de mãe. Se misturou com Pipichaca com Tia Helena, que veio da parte da família Contente com os Venâncio. Porque papai, o papai, Eu tava assim, só que uma coisa assim, misturada. Porque uma Helena, essa dia quando é Paulo, mas de João Paulo. ponta, assim, tem que misturar primeiro, depois João Paulo. Foi. E no caso, a mãe de Dona Helena casou com quem dos Venâncio? Sim. Pode ir aí. A mãe de Dona Helena casou com quem? Dos Minha Venâncio. mãe, primeiro, ela era casada com o finado Gregório, o pai de Tia Belia. Que era de que família? Da família dos Venâncio. Ela, Certo. da família dos Venâncio. Certo. E ele era do Estradora. dos que adoram. Da Serra Arapuá. Da Serra do Arapuá. É, dos Tunicos, não. É, desse povo aí. Estradora. Então, Estradora é apelido, mas a gente conhece assim. quem no caso veio da Serra do Arapuá? O primeiro marido de Dona Helena, Foi. que era da família dos Teodoro. Dona Helena não, de Antônia. Antônia, a mãe dela. Bigode. Minha avó A mãe de tia Helena. era. Dona Antônia é a mãe de Dona Helena. Era o E Dona Antônia se casou é a com mãe de tia Gracinha. O Bigode. Bigório. Gregório, que era da Serra do Arapuá. É. Vinha da Serra do Arapuá, Gregório. Serra Arapuá e mais, para dizer melhor, Ceará. Que é Venâncio. Certo, não, então, veja só. Ceará, do Ceará também habitaram a Serra do Arapuá, é assim? É, É. a mesma coisa. Ceará, Serra do Arapuá e Aí aqui, certo? baixa aqui. Qual era a condição, vamos lá, qual era a condição desses mais antigos lá na Fazenda Cachoeira? Era o quê? Trabalhava de quê? Era meeiro? Não, Como não é era que era? primeiro, não, é de Não tinha. roça. De área e roça. Mas não De dava milho, de feijão, essas dividir, coisas não. aí. Quando chegava final do ano, não dava Era meia, pra- não. Não, para trás não tinha dia. Meia, Meiro, não. A meia. Era trabalhado só pelo... Lado de roça assim, dando
Quando chegasse o meia. final do ano não dava meia, não? meia, né? É isso aí que tá A meia, assim, de feijão, mas assim... Vamos supor, se eu tirar 3 sacos de Igual meia, assim. tinha um pro dono. Tá? Se eu tirasse 3 sacos de feijão, não tinha um pro dono, aí era meia que eu dava, Tinha, né? mas ali na cachoeira eu acho que não fazia nem isso ali. Mas vamos lá, peraí. Porque é o seguinte, depois do processo que termina a escravidão, por volta de 1888, não é isso? Dona Inácia Contente faleceu com quantos anos de idade? 86. E faleceu em que ano? 85. 85. Dona Inácia Contente, quando ela nasce, tinha terminado a escravidão, no caso tinha a abolição, né? Quer dizer, no papel, né? Só que a mãe de Inácia Contente era escrava. Era escravo. Não é isso? Ninguém escravo. Seu Manuel Venâncio morreu com quantos anos de idade? Se eu não levo não, eu não vou dizer que eu não me lembro não, mas morreu velho. O papai já era velho? Já era velho. Pois é. E qual foi o ano que ele morreu? Você lembra? Não? Também não sei não. Quando você nasceu, ele já tinha Já falecido? tinha morrido. Eu mesmo Teu não pai alcancei, faleceu não quando? tenho lembrança dele não. Teu pai, com quantos anos? Seu Vicente. Não, papai foi 64. Pois é. Então, a geração de Inácia, de Chico, né? De Chico Contente, É. de Manuel Venâncio, eles eram filhos de ex-escravos. Era. Não era isso? Era isso. Era filho de ex-escravos. Pelo tempo, Eles refugiavam com medo dessa revolta, que era o tempo que vivia passar o pessoal fazendo aceramento nas fazendas e eles corriam para ficar no mato. aí vamos lá. Então, quando ele chegava lá na fazenda, quando ele chegava lá na cachoeira, como era que era antigamente? Como o João Ramos estava dizendo, a pessoa procurava o trabalho pela diária, era? Tipo Diária. assim, Diária. aqui vocês precisam de um trabalhador Era. pela diária. Mas aí passava a morar também na fazenda? Morava na fazenda. Morava. Eu saía monstro nessa Era. fazenda ali. Era. Só saía Nem muito. saía, tá tudo plantado lá. Então, nesse caso, por exemplo, se tornava morador, Era. né? Numa casa o quê? Uma casa de taipa, uma coisa assim. Tá, só dava essa. Era nessa, dessa aqui. Era. Dessa aqui. Tudo ia Todos morando moravam lá, desse todo jeito. mundo Só o dono da casava lá terra mesmo. que era tijolo. Certo. E nesse caso, então, trabalhava como um trabalhador de diária. E como era aquela história? Tinha alguns donos de fazenda, como no caso da cachoeira, que às vezes pegava aquela criança para criar, como era essa parte de criada. Porque muita gente diz assim, foi criado por velho da cachoeira. Aí essa carta eu queria entender melhor. Papai foi. Eu criava porque eu chegava assim, aí não tinha puxado, que era. O pai deles era mais longo. Aí chegava aí criava. Aí morreu Minha mãe novo, o pai deles morreu, puxava. papai morreu, não. Chamava Papai Pedro, ficou Pedro nos Bacurim, coelhos. não era? Papai ficou nos coelhos. Pedro Bacurim, que chamava o pai tipo chaco. Certo. Eu ouvi falar, eu ouvi falar, né? Era Pedro da Cunha. Era. Eu pensei O que pai era teve José chato. Luciano. Mas tinha assim, o apelido. Apelido. Agora o nome, Sim. né? Porque papai Aí, por exemplo, nesse O apelido caso, era. morria o pai daquela criança, era. certo? A mãe morreu. Aí, o dono da fazenda era quem criava aquela criança? É isso que eu estou querendo entender. Papai vai mesmo foi quem criou. Não criava. No caso de mãe Criava. vó morreu na Aí deu mato. Aí veio, aí como o vó já morava na cachoeira, aí veio e viu, assim, porque vó era pobre, vó não tinha condição de trabalhar para sustentar a mãe. Aí ele pediu, não, deixa que eu ajudo a criar ela. Aí nisso ficou. Certo, mas como diz assim, fulano era criado por velho da cachoeira, nesse caso específico. Qual era Ele trabalhava. qual era o benefício que essa criança tinha a mais? Nenhum, só Só para comer mesmo, Só viver e trabalhar para ele. Mas na Pastorar gado, pastorava pastorar gado, gritava bicho do mato, a criação, correr plantava, descalço colher a no roça quando ele plantava, pro para campo, colher a que roça, papai ajudava a andava gritar no bicho do campo, mato. ajudava. Criamento era para Lavar ajudar prato, eles. Saí de lá de onde eu estou na cachoeira No para vir Gonçalves, pro embuzeiro aqui do logador, que chama Logador de aí, velho. Mãe com as panelas de leite daqui, vinha tirar o Tirar o leite leite aí do lá, logador todo para dia, trabalhar. 4 horas da manhã, 3 horas. Saía para ir pro logador, pro embuzeiro, que o chiqueiro é do gado. Aí tirava o leite, mãe descia na frente com as panelas de leite, a panela de leite na cabeça, que era a panela de barro. Aí quando chegava lá, Pra ferver, pra dar um café. ficar lá, o velho ficava ajeitando o bicho, mãe descia para lá para ir ajeitar, levar o leite. leite, para mulher, minha beba, cozinhar para quando ele chegasse lá, tomar o café. Mas quem não barra o leite era a mãe. Por isso que o criamento era desse jeito aí. Era. E nesse caso, para a gente compreender melhor, então, dos mais antigos, passa por Manuel Venâncio,
Inácia Contente e Chico Contente. É isso do mais antigo. Esse daí já foi. Pronto. A chegada dele. Aí misturou Contente com Venâncio, Venâncio com Contente. Não é isso? Pai com Tichico, com o menino Tichico. Pronto, são aí vamos lá. irmãos. Vamos lá. É. Inácia Contente e Chico Contente é a mesma família de Guiomar depois que se complementa, como é? Ou já é uma outra família que vem e se encaixa, como é? Mãe é. Querem- Como é Contente, então? Mãe é contente porque em Tienaça. Tia Silvia. Zé Tudo Silvinha, avó contente ali, de aquela. nós. E também quem criou Dedé, o que foi de de Tienaça? velho. Era irmã? Era irmã de mãe velha. Dedé, a mãe de mãe, irmã de Tienaça. Era. Tudo a Tudo família. correto. Da avó com o pai. Peraí. A mãe Inácia Contente era irmã de Dedé, a mãe de minha mãe. Chamava Senhorinha. Chama Silvinha, que é a mãe de minha mãe. é a mãe de Guiomar. Ela é irmã de Tienaça. Certo, mas de onde veio senhorinha? Veio de onde? Ah, Tienaça Basília. E aí nessa Bahia. Senhorinha, ela veio de onde? Apelido também. Não, ela veio de onde? Porque Manuel Venâncio veio do Ceará, né? Não. Não, não foi não. Belém. De Belém? Meu avô é E Belém. quem veio do Ceará? Quem veio do Ceará foi Vicio. Tienaça e Fico Tichico. contente. e- Ah, é, então bom, então vamos lá, peraí. Então vamos refazer, porque ficou misturado naquela hora. Chico Contente e Inácia vêm do Ceará. Foi. Manuel Venâncio vem da região de Belém de São Belém. Francisco. Tem algum ponto lá específico, digamos, naquelas ilhas, era das Muita ilhas? família que tem pra lá. Era na ilha, João Ramon, era na Era Boca de da ilha Barra. mesmo. Era de Negócio ilha, das ilhas, né? É. Das ilhas. Vamos lá. De Belém de São Francisco. Eu quero fechar essa parte da família para voltar para a parte da África. sei. Tá entendendo? É por Vamos isso que eu lá. não falei. Então, nesse caso, se dá a mistura e consolida a família Venâncio e a família Contente. A partir de que momento entra as outras famílias? Qual a família seguinte que se mistura com Venâncio e com Contente? Você lembra? Qual foi a família que É misturou? a a Zizebe. Homem depois de uma galera pra cá, misturou tudo. Misturou a Izebe, misturou... Em que situação se dá a mistura com a família Eusébio? É casando, vamos supor, é neto, é filho, que nem misturou eu com o Zizebe. Eu casei com o Paulo, filho de uma... o filho de Isabel. Que é Izebe misturou comigo, que sou contente. Certo. Casei. Já a Finha, meu irmão, casou com Bela, que é outra do Zizebe. Do Zezébio. Aí somos dois irmãos com dois irmãos. Somos, os filhos de nós são filhos de 4 irmãos, meu São irmão. primos irmãos. São Certo. meu com Deus. Então aí já tem. Mais velho. Então aí já tem Contente, Venâncio e Eusébio. É. Qual a outra família que está incluída? Aí vem agora. Adoro. Não lembrando aí. Tem, que tem Não, o Clay, a menina de Mané. é A menina de Mané, não é do neto É, porque já tem esse casal. Eu adoro mesmo. Eu O Manuel já com o Cleide, que é filho de Antônio Teodoro. O Manuel teve uma. Pronto, já tem Cício meu que é Com casado Cleide, com uma que é família filha dele. De Antônio de Teodoro. Antônio Teodoro. Do Já jeito tem não, do- Cício, de do Tia Nevesinho. Gracinha, Com a família com as famílias de. de batata. Mas neguinha, Por mas batata neguinha. da Da Serra. Serra. Olha, Da Serra do pessoal. neguinha Da Serra do de Cícero, Arapuá. onde é você? Cício, o filho dela. Ela é filha da- Neguinha de Cícero, é Gardinho. É tudo. Galdino com É, Contente. tudo é um contente só, é uma praia. Né? Estou entendendo. É uma família Misturou. só. Gardinho com contente. Vamos lá. Agora vamos lá então. Se o começo, a raiz está lá na fazenda da Cachoeira, né? Por isso que era chamado Negro da Cachoeira. É. E depois da Cachoeira, se desloca para outras localidades? Como é que é? Aí foram a fazenda, vem começando, Eu fazenda fazenda Melancia, Certo. fazenda Buqueirão, Buqueirão, aí pra volta Bezerro. Bezerro, mora ainda a família da gente. Pois é. Aí voltou aqui para Folha Miúda, depois volta de novo para o Buqueirão, sendo o outro lado do Pajeú. Certo. Mora dos dois lados, que é assim, eles ficam sempre passando de um lado para outro. Melancia mora de um lado, Melancia mora do outro, mas nunca saiu desse percurso. Não, de E nesse período sempre trabalhando de empregado Tudo, nas sempre fazendas. trabalhando para sobreviver. Empregado. Morador De e morador e empregado. aquela trabalhozinho para Cuidar sobreviver ali. Que eu não digo que era para ganhar alguma coisa, não, para sobreviver. cuidar de Então não bicho, tinha, minha por mãe. exemplo, não tinha nesse tempo, não havia um salário, digamos Não, assim. Tinha Não. Não tinha salário. Tinha não. Era um pagamento. Se achasse a diária, trabalhar. Se não achasse, plantava para sobreviver. ali. Era. Não tinha outra coisa, era plantar para sobreviver. Ia cortar Agora, lenha, quando o patrão dizia, vai ter uma diária, aí ia trabalhar para ganhar aquele dinheiro, 2, 3, Era. para sobreviver, porque aí não era salário. Certo. Mas por exemplo, vamos lá, nessa condição de morador,
e não assalariado e não tinha diária. Então a pessoa plantava e podia continuar morando? Ou continuar. Mas aí trabalhando nesse- a outro fora também. Era. Podia morar ali e trabalhar, como bem. Eu morava na Fazenda Melancia, eu podia trabalhar na Misericórdia, podia trabalhar no Folha Buqueirão. miúda, então. Mas tá. nesse tempo, como morador, tinha que cuidar dos bichos, cuidar de tudo da fazenda, no caso. Tinha cuidado. Tem os Minha mãe empregados, né? mesmo Tem era aqueles trabalhadora, empregados mais velhos, essas coisas. Era. Aí aqueles mais novos iam trabalhar no campo, senão não tinha como. Minha mãe mesmo trabalhou muito lá nas É. Goiânia, morou, e quem mansava gado, Nem tirava hoje. leite, plantava capim, tirava, fazia cerca, cortava a rama, fazia cerca. Nós trabalhávamos plantando feijão de arranca. Nas quarta-feiras, vinha um bocado de homem, o final de Goiânia botava, aí mãe fazia o almoço, nós ia chachar feijão. Ali para ajudar pra Ganhar pagar a ou feira. só pra ir? Para ganhar, para nós ganhar, ele pagava nós. Aí pagava a diária pelo Pagava a serviço. diária para pai. Mas fora aquele serviço da diária, não era sempre que aparecia não, esse Não era serviço. difícil. Só tinha o serviço outra da hora, o diária filho de trabalhava vender com lenha, poder levar Já pra rua, outros? botar O lenha, pai poder trabalhava comer. e os filhos aí ajudar. Era. Sem ajudar. ganhar nada. O Sem filho tinha ganhar que ajudar nada. para sem ganhar O nada. pai de João fez muito batalhão, né, João? Era. Plantar cebola. pra Pegava um resolver bocado vida. de gente, Encarregado de Sei. trabalho assim. chamava pra uma fazenda tudinho, limpava aquela, e Eu aquele comecei sem ganhar bem. nada. Eu Aquela quase outra, cabeça. né, João? Passava pra aquela outra. Sem ganhar nada? Ah, Vinha um do tirão, Buqueirão, chamava. Mutirão, era... Sim, mas, não, calma, aí eu quero entender o seguinte. Aí quem era que chamava esse mutirão? Quem era que? Você chamava o dono do... O dono da fazenda. Cada um Ah. tinha as roças para vir terminando. Como bem, se ele pegasse na de João Biricaí, ele vinha para Zé Biricaí, vinha para aqui subia para pra Nestor, Biricaí. vinha para Mãe d'Água ali. Isso até- tudo de graça? Não, Não? não, só Como? trabalhava de graça pro patrão lá. O resto era ganhando. Mas fazia mutirão só. Mas viu um mutirão só, ele Sai de botava uma, para sair. de uma Ah, rota sim, e por entrando exemplo. na outra. Para o dono da fazenda que morava, trabalhava de graça. Trabalhava de graça, porque ele não queria nada do morador. Aí trabalhava com ela, limpar um binho. Não queria renda, né? Velho da Ainda cachoeira. nenhuma. Porque a roça era da Velho da gente. Era cachoeira quase não o pai de queria todo nada mundo. dele. Porque Ah, ele sim, podia o trabalhar mais também. velho. O morador não tinha que dar nada a ele. Não. Pra cá esse daí era um mutirão já ganhando. Mas ainda dizia, ah, para a roça fulana amanhã, Ganhar do alguma batalhão coisa. da manhã de outro, do batalhão de outro. Tô entendendo, pronto. Sei quando terminar, terminava. Ótimo, pra cá. ótimo. Só pode, só com morre mesmo. Ali da cachoeira, duas tias de mãe. Uma morreu com 112 e a outra morreu com 115. Que mãe contava a gente. Era aquela contou. Aí, uma ainda fez o enterro dela com a roça que deixou ela na cachoeira onde eu estou. Ela plantou, quando plantou não colheu toda. Aí morreu e compraram, venderam as coisas que tinham milho, feijão, Papagaio. para poder comprar o caixão, Fazer. a mostrar e essas coisas. Pois é. Certo. Nesse período que a família morava na cachoeira ou em outras, teve algum período assim de fome mesmo, intensa mesmo assim, de dizer não tinha nada, não tinha trabalho, não tinha nada? Diga aí, Usana. Tempo que eu conheci pra cá, de 72 pra cá, era fome Era ano pesada. ruim, era mesmo. Tinha ano ruim lá não, Era Messi? ano ruim, feijão. Tinha ano bom depois também, retornava coisa boa. Era, a gente ia dava um feijão a nós, botava no fogo. É. Um fermento. E quando era meio-dia, ainda estava, tá lá, na panela, feijão duro. E o arroz mais ruim que tinha. E nesse tempo da fome, do aperto maior, também não recebia ajuda de ninguém. Não. De jeito nenhum. Nem só daquele de dono Deus. da fazenda, nem de ninguém, de Não, nada. porque o cabo não tinha outro meio, ele ajudava. Ah, pois é. Então, dava, na fazenda, mas na dava. cachoeira era bom. Era, fazenda Era um. Era bom, Era. mas não deixava ninguém morrer de fome também não, tá Era O entendendo? velho era bom. Agora também, quando ele não tinha, que por subia bem que trabalhava bem, ele já dava, era ele também pra Era, ajudar. porque ele já não podia. Era assim, ele não veio com a de nada não. Era dono de tudo aí, pô. Era, ele morreu em 72. O tempo que ele era vivo aí na cachoeira era rua. Era mesmo, Quando tinha morrer, muita gente. O mais velho se acabou e aqueles novos se Foi. bandeirais. Foi. Certo. Vamos lá. Agora, dos mais antigos. Em algum momento, dos mais velhos, falava alguma coisa em relação à África, ao que escutava dos pais? Se falava, por exemplo, em Angola, se falava em Congo, se falava em Moçambique. Vocês já ouviram algum relato nesse sentido? A palavra que mãe dizia, às vezes o apelido, ela falava mais nego Angola. Agora. Nego Angola. Em que momento ela falava assim? Assim, que- quando a gente tava, compadre Corme bebia cachaça, aí saía caminhando, fazendo aquele
Catimonha. Aí ela Sim. dizia, o bicho é nega Angola. Só dizia isso aí. Certo. Agora o porquê disso aí eu não sei, que ela dizia, o bicho é nega Angola. Ela dizia também, né? E onde é que aparece essa história de Moçambique? E bom, ela sempre contava com a gente juntando, que ela anotou aí umas coisas. Aí já foi mais Juliana, que ela sentava com os meninos sempre. Aí Juliana tem um relato também, conversando com Dona Guiomar, que ela chegou a falar em Moçambique também, né? Sim. Como foi essa situação, assim? Lurdinha, ela falava muito de Lurdinha Lurdinha, e Quinha. quem é Lurdinha e Quinha? Lurdinha e Quinha. Ela dizia que era parente da bisavó, né? Sim. Tataravó, desse povo aqui que já vinha de Ceará. Certo. Aí ela tinha essa história grande, dizer que Moçambique, a maioria que era que foram para o Ceará vieram de Moçambique. Agora o trajetório eu não sei primeiro se foram lá para Rio de Janeiro, para São Paulo, eu sei que vieram para Ceará. Para o Ceará. Do Ceará. E você também ouviu ela falar nessa questão de Angola? De Angola. De Angola. De Angola. Em que, na mesma situação que, É. que o Só Manuel que falou, a parte de Angola é a parte da Bahia. da Bahia, Da isso? Bahia. Isso, E Moçambique é a parte de quem veio do Ceará. do Ceará. É. Qual era o momento exatamente, Juliana, que você escutou ela falar sobre Angola? Qual era o momento assim exato? Nas rodas de terreiro, que ela convidava, né, os netos, os sobrinhos, Boa Clara, ela gostava sempre de né, sentar no os terreiro. pessoal que vinha para casa dela final de semana. Isso E ela também ficava vinha na relatando, cachoeira. né? Ela gostava de sentar Na cachoeira. Eu me lembro aí na casa da pedras. cachoeira, que Pradinho mora lá, na casa. Isso, você lembra que ano mais ou menos era isso? Quando ela Não, falava? eu me lembro Não. assim que eu era novinha. Mas foi bem antes, digamos, Foi bem antes do antes de registro. falar em quilombola, Antes essas de falar coisas, de né? quilombola, que nós não lembrava nem, não sabia nem o que era quilombola. E ela já contava Já essas histórias. contava. Foi as primeiras Digamos. viagens, Você tinha o quê? Uns 8, 10 anos de idade? Por aí? novinha, quando eu comecei a ir para as viagens de vó, ela fazendo os tratamentos dela, de saúde. Eu era novinha, eu comecei novinha. Mas você lembra assim o momento exato, quando ela falava sobre Angola, como era que ela dizia? Qual era o momento exato que ela dizia? O momento exato que ela falava. Assim, que ela falava sobre Angola, que vinha... Que a maioria de nós pretos, nós não somos Moçambique e Angola. Ela sempre dizia Sim. Moçambique e Angola. Em Angola. A maioria Mas de nós ela pretos falava mais assim. de Angola. Ela Somos falava Angola, assim, de Angola. Agora não dizia o que Angola, era, minha sim. filha, a maioria foi assentada na Bahia, quando veio de lá. Ela dizia assim. Sim. Certo. Aí eu dizia, como assim, vó, Angola? Eu não entendia Angola muito, mesmo, né? a Bahia, né? Como Angola? Ela disse, olha, quem veio da Bahia é tudo da Angola. É que lá é mais a parte de artesanato, pescaria, ela dizia mais coisas, eu não entendia, eu não me lembro mais. E quem veio de Moçambique, né? Aí ela disse que era mais parte, que era forçado. Que era o pessoal que vinha do Ceará. Do Ceará. Era mais as partes de quem era extraditado para ouro, essas coisas. E no caso, assim, Zefinha estava dizendo o quê? Que ela dizia assim, que a maioria era Angola, era? De nós pretos, desse negro, é tudo a Angola. maioria de nós vem da Angola. A mistura. Mas eu não entendi nem Ela sabia. dizia assim A também. mistura de quem era mais claro, Quando eu disse de quem era mais escuro. Ah, os mais negros, Sim, ela que queria dizer que saíam, os mais mesmo que negros fosse misturado, vinha de a Angola. família, Sim, Aí mesmo o que branco, tivesse a ela dizia mistura. sempre que vinha de outro, é mais do que nem Ah, todos o falam. negro um pouco Sim. mais claro, digamos. Mais claro, claro e nós dessa e o mais cor, ela dessa escurinho. cor aqui, dessa pele escura Né? aqui é Angola. Ela dizia. Pra dizer, vê que é dizia Angola o claro mesmo, é era do mesmo Moçambique. lugar, não. Ela dizia que E ela, assim, ela juntava vocês num terreiro assim para contar a história Sempre gostou, sem mais nem menos. Não era programado não, ela Não, chegava não, juntava. Final de Da noite, semana- terminar de jantar, ela tinha um negócio Final de sentar um semana pouco era pra prazer comida. dela, ela tá a família reunida. Pra Não tinha comida energia. destruir na barriga, a gente tinha que sentar. Não tinha um pouco. energia, era alegria, nós não tínhamos E o que a coisa, base era candeeiro, contar quando era história cedo de mesmo. casa, nós na lua ali no terreiro, ela, nesse tempo não tinha esses cor que hoje em dia não. Televisão, não tinha Não, nada. Não, nós tinha era tudo- nada. era O história no radinho terreiro. mesmo para escutar som ou história. Nós Aquela tudo vinha nós gente de era longe para escutar história. Ela contava outras histórias também nessa roda Deixa eu dizer na beira aí, da ela fogueira. disse a eu, Libano, que a mãe da mãe dela foi pegada dentro de cachorro e tem certeza que ela veio de Angola. A mãe A mãe da mãe dela. da mãe dela, a avó. A avó, né? A avó dela, no Sim. caso, a avó dela. Eu tenho certeza. Nesse caso aí, pelo tempo, né? Ela disse, foi Pelo pegada tempo. dentro de cachorro e ela veio da Angola, minha filha. Eu disse, será? Mas ela dizia, ela veio da Pra Angola. ver que tem. E a gente É porque essa expressão,
a dente de cachorro não é só em relação aos índios, não, aos caboclos, não. Era em relação aos africanos lá na África, também. quando eles perseguiam também. Quando eles não achavam, Isso. né, eles Exato. Ela disse que tinha procuravam deles que com os pulavam às animais. vezes de cima de rio para não ser entregue. Pular do rio para morrer nas Ela águas. dizia? Dizia, porque Então aí já foi ela escutando as falas da mãe dela. ela dizia que saísse, Por isso que que eu tenho nadasse falado. no rio lá, saiu. Que não nadasse, se acabava Isso de que eu mas não falo, se que tem entregava relato, né, de Moçambique e Os Angola. fazendeiros queriam fazer para prostituir Sim, elas. sim. Elas pulavam na Agora vamos conversar um pouquinho em relação às tradições que eram desenvolvidas desde os mais antigos, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente encontra nas comunidades quilombolas, nas comunidades tradicionais, são as pessoas, as mulheres que eram parteiras. Existia até homem também que fazia, mas era muito raro, era sempre as mulheres, né? Então, na história das famílias de vocês conseguem lembrar quantas parteiras tinha, quem eram as parteiras, e se ainda hoje tem alguma parteira que seja ligada à origem da família de vocês? Minha mãe, Helena Antônia de Jesus, era parteira. Minha avó, Antônia de Jesus, era parteira. Maria das Neves era parteira, que era minha tia também, que era saberia, que era parteira. Quem mais? Da gente vem minha mãe, Pronto, que se daí chama eu só Guilmar. conheci essas três, que era parteira. Da minha se chama Dona Guilmar, que era parteira. E se tinha mais das mais velhas, eu não cheguei a ouvir assim ela falar. Eu sei de minha mãe, que era Guilmar parteira. Atualmente tem alguém Agora, que ainda seja... nesse momento de nós, não, eu mesmo Tá não. falando. Ou digamos, alguma que foi parteira ainda está viva, não, né? Tem Não. As parteiras já não tem mais morreram não. tudo. Já foram. Não, hoje em dia não quer mais não, mas também não acredita mais, né? É tudo hospital, né? É. Mas uma outra tradição que é importante, era a tradição da reza, né? Da reza. Nas comunidades tradicionais sempre tiveram muito o rezador e a rezadeira, né? Vamos começar pelas mulheres. Quem das famílias de vocês, dos mais antigos, que era rezadeira, e quem hoje ainda é rezadeira? Depois chega nos homens. Bom, da minha família, minha mãe rezava, tia Bilia rezava, Madrinha Feliciana reza também. Quer ver mais? Eu rezo, meu filho reza, Cício meu reza também, Júnior reza, Marco Antônio reza, saúde minha reza, de quebranto, de tudo. Eu rezo de mentidura, de cobreiro e de fogo. Eu rezo. E minha mãe rezava de quebrante, tia Bilia rezava de quebrante, Madrinha Feliciana também de quebrante, e tinha delas que rezava, pronto, Padre Zé de Vicente rezava de todas as outras idades de quebrante também, que era meu tio, que era irmã João, que era espírito da minha mãe, que eram os que rezavam. Madrinha Inácia rezava também, tem Tita, Maria do Carmo que reza também, Final de Mané Contente rezava também. Quer ver mais quem rezava? Se amanhã amanhã não rezava não. Nem Mantéia. Mantéia só rezava umas 90. Deixa eu ver mais. Agora é reza de Reza de cura, né? Reza de cura. De cura. Eram os que rezavam, que eu conhecia, desse povo mais velho antigo. E tinha papai não sabia rezar não, isso era a mãe dele. E nós, que eu mesmo aprendi com minha tia, que é a Bilia. Eu via ela rezar e eu aprendi. Júnior meu aprendeu comigo, Cício meu, Saúde minha, reza também, me aprendeu comigo. Já foi com a Bilia, ela aprendeu a rezar quebrar, de tudo, ela é. Quem mais? Vamos lá. Eu venho também que aprendi com minha mãe. E o importante da gente, nesse período que a gente vem passando assim de ser nova, ser da idade que nós somos, a gente é muito recantado assim na parte da religião, mas não anda, às vezes nem viu o povo, mas eu rezo, de peito aberto, dudosidade, sol, e outras que a gente também tem, viu?
E outros também dos meus filhos também já estão rezando. E tem meus irmãos também que já rezam, que eu vou passar aqui para eles também, que eles também são rezadores. Nesse caso, vocês falaram dos mais antigos, né? Guiomar também, que era rezadeira, né? Então, atualmente, vamos lá, atualmente quem mantém ainda a tradição da reza? Entre vocês que estão aqui, quem de vocês que mantém a tradição da reza ainda? Nós todos aqui ainda. Ela tem, mas é diferente de nós, que ela não reza com ramos. Nós reza com ramo, reza com ramo, reza com terço e reza com dedo também. Com a mão, né? Com o dedo e o Caco de teia nós usamos também, a pedrinha também a gente usa. Né? O pano também a gente usa, a fita a gente usa também para levar a oração. Quando a gente não pode chegar perto daquela pessoa, vai na oração, né? E esses mais aqui todos hoje continuam segurando ainda a tradição do mais velho. É saindo de geração e caminhando na geração mais nova. Cada um tem seu jeito de rezar, né? E uma pergunta que, digamos assim, de certa maneira, é a curiosidade das pessoas que não conhecem, né? Mas assim, o que vocês hoje fazem, vocês aprenderam com os mais antigos, não é isso? Mas tem coisa que é dom também. Que é dom também, né? Isso eu vou chegar lá. Aí, vocês tudo o que vocês fazem hoje, da questão de manter a tradição da reza viva, é algo que vocês aprenderam ou vocês sentem que é como se fosse um dom que vocês desenvolveram? A gente tem um dom que desenvolve na gente mesmo, a gente sente. A gente deita e amanhece o dia com a oração. Já é de dom mesmo, é do jeito da minha mãe, Guiomar, que ela faleceu com 83 anos e a gente está do mesmo jeito. Ela deitava e amanhecia com o dom das orações. E a gente hoje mantém a mesma tradição. Eu mesmo sou uma, eu deito sem ninguém me ensinar, e eu levanto sabendo de oração. Né? E hoje continua algum aqui também que não foi ensinado, eles também têm essa mesma linhagem também, de deitar e amanhecer o dia ter alguma coisa diz no ouvido e a gente aprende. Então, por exemplo, a gente pode dizer aqui que temos 3 gerações representadas, né, entre vocês aí. Dona Gracinha, vocês e Juliana, que é a mais jovem em termos de idade, né? Porque juventude não é só a idade, é a cabeça também, né? Então, qual a importância que vocês veem de manter essa tradição da reza? Não apenas assim, por exemplo, se isso vocês verem que é importante para vocês, mas qual a maior importância que tem de vocês manterem essa tradição da reza? A maior importância é a gente continuar, não deixar ela passar sendo de geração em geração. Porque já vem dos antepassados e a gente continua o mesmo passo de ter aquele prazer, aquela alegria de fazer, aquela caridade e aquele reza, aquela cura naquelas pessoas que procuram a gente. Mas no que a reza é importante para vocês enquanto rezadores? Qual a importância que tem a reza? De luz, de força, de clarear caminho. Sempre pra gente a importância da gente é essa daí. A gente tem a limpeza, né? E sempre a gente mantém forte, a gente se sente aquela energia forte na gente. O rezador mesmo, eu mesmo me sinto. No dia que eu tiro para ter minhas orações, eu me sinto força no meu corpo, força mesmo que eu tenho. E o principal é a proteção. É a proteção, a reza. Tanto para proteger a pessoa que está com doente, com mau olhar, e como para proteger nós mesmos. A nossa comunidade também. A comunidade, proteger a o família, nosso território, as nossas famílias. Né? A importância que eu tenho, que eu aprendi com minha mãe, que esse dom aí vai ficar para sempre na minha cabeça. E a importância que eu tenho de reza é que se chegar uma pessoa precisando, eu não posso deixar de não acudir. Eu rezo, se tiver fé, eu rezo. Eu sei bastante reza que ela ensinou. Tem o que ela me ensinou e tem também dormir ou sonhando, não sei como alguma coisa vem me dizer algo de reza. E se for espiritual, também alguém vem me dar na minha cabeça também. Aí a que mãe me ensinou, ela me ensinou. Sempre eu ouvi ela rezando. No rezar dela, teve delas que eu aprendi. Que
quem tem a cabeça, a memória boa, aprende. Ela rezava bem alto, declaramento, para todo mundo ouvir. Então, quando ela estava rezando, chegava uma pessoa para rezar, eu era muito curioso para aprender a rezar. Aí eu ficava no pé, só olhando para a boca dela e ela rezando aquela reza. Aí eu sei de engasgo, de vento caído, dor de encruzilhada, levantar a companhia, de peito aberto, dor de cabeça, de atalhar sangue, rezo também para fogo, atalhar o fogo também, dor de encruzilhada e radiz, de mentidura e outras que eu não estou lembrado. Tudo eu aprendi, quase tudo com ela, com a tradição. Essa tradição já vem dela. Já vem dentro da raiz mesmo. Isso que a gente sabe, já é dentro da raiz. Já é ditado por minha mãe. E quem foi da família de vocês na história, de vocês hoje como comunidade quilombola? Quem foram os primeiros rezador e rezadeira? Os primeiros. E a primeira? Eu mesmo aprendi com 11 anos de idade. Não digo, quem foi a primeira dos mais antigos, velho. dos antigos, dos mais velhos. Quem foi a primeira e quem foi o primeiro? Bisavó, a Sim, minha mãe. mas quem? O nome? Os primeiros, Tinha o tio da gente que era mané de... Chiquinho, que chamava Chiquinho. Era mané de Dedê, não. Mané de Dedê. Né, de Senhorinha. Mané de Senhorinha, que era o mais velho que isso aí. Esse é o rezador mais Minha velho mãe. da história de vocês. Timião, Esse? Timião, Tiariô, uma senhora também que era muito idosa também. Esses são os mais É velhos. o mais velho. Mais velho. aí tinha o Barbino, como ela Sim, disse, que estava falando. Quem era? João Pura. João Purga, João Purga. João Purga e João Cura. Era dois. Ah, tinha o João Cura também? João Cura e João Purga. Era dois, tudo assim. Lá da Cachoeira também? Sim, tudinho. Aí tinha esse João Cura, João Purga e Barbino. Esses três que aquela mãe me contava que já morreram, tudinho, até passado. Né? Do mais velho mesmo. Do mais mais velho velho. mesmo. Esses três que eu conheço que ela passava pra mim. Aí daí pra cá veio tia Inácia, tia Helena, Minha Manuel Beba. Dedê, minha Beba, esse daí tudo rezava. Tudo. Mas os três mais velhos que ela me dizia, só eram esses três aí que eu conhecia. Agora, se ela, o compadre João Ramos lembra também de algum, pode dizer agora. Eu passo a palavra para ele. Não, o que eu aprendi mesmo é Você é o dom, você. só de mim mesmo, assim, Deus. Mas diga o que é, você sabe? Não, eu não sei uma metade, né? Várias Não, coisas, né? É, umas coisas que eu... Diga, pode dizer, ele não quer saber isso aí. Não precisa dar detalhe não, deixa ele à vontade, deixa ele à Ele vontade. sabe de Não, rezar. sei um bocado de coisa, mas não... Não quer Deixa, dizer. deixa ele à Que ele- vontade, deixa ele à boa, vontade. assim, tudo O que ele eu- sabe, né? Ele disse que é dele. não Dele. foi Veio dele aprendido. mesmo. Ele foi uma pessoa, nessa história aí, eu vou falar um pouco por ele. Ele foi uma pessoa que foi novo, nunca rezou. Ele veio ter o dom dele lá poucos anos, depois de idoso, assim, da idade dele. Eu acho que devido a ele ter muito relacionamento a Deus, começou a correr, ele ficou o dom dele mesmo, tendo dele mesmo o dom. Aqui não é ensinado não, ele, não é ensinado. A mãe dele também rezava. A mãe dele, o pai dele, o Meu Gigóis, pai era bom também. Gigóis, eu acho que era teu avô, né? Era, O avô sim. dele era desse, que o Pajeú, o rio Pajeú aqui, cercava ele na água, ele rezava a noite toda e a água não chegava nele, baixava e ele atravessava. Viu? Era o seu Mané Grigório. Era. pai de Tiabi. Meu pai também era rezador, porque Igual. ele rezava no dentro. E daí foi que o rio Pajeú pegou ele no meio do aqui na cachoeira, foi na... Disse que a água passou, Isso aqui né? pra lá. Não foi aqui na cachoeira que pegou o Gigóis no meio d'água? Lá no lá, melancia. Na Eu fico lá. Na melancia. velho. No açude velho, ficou no Da meio onde da é que copa, chapéu que chaveira a dela? noite todinha, dando água na cintura. E ele, o rezando, era a noite todinha até quando a água baixou. Foi? Pra ver que eles tinham tanto dom mais velho que até as águas eles baixavam. Era. Tinha muita saúde. Meu pai, se ele rezasse, o Do dentro dentro. da coisa, eu amanhecia na esteira, eu vi, cansei de ver. O dele do chão. Caía. Caía. Eu vi o final de barranca e não foi mentira não, quando eu pensei que estava dentro lá. Rezava bom. O pai dele.